Bom pessoal, nesse vídeo nós vamos dar continuidade ao estudo da óptica, dessa vez falando sobre os espelhos esféricos. No assunto anterior a gente viu sobre os espelhos planos, a gente viu lá que as imagens dele têm o mesmo tamanho do que o objeto, apenas é de forma simétrica. Nos espelhos esféricos, como a gente pode ver aí, essas imagens elas têm uma distorção em comparação com o espelho plano. Às vezes elas aparecem maior, às vezes elas aparecem menor, aparecem curvadas, como a gente pode ver também nessas imagens aí, né? Aí são vários exemplos de espelhos esféricos que a gente usa no nosso dia a dia. E por que chama de espelhos esféricos? O próprio nome diz, né? Porque eles são obtidos através de elementos que têm formato esférico ou formato arredondado. Nós temos dois tipos de espelhos esféricos. Nós temos o chamado espelho côncavo e o espelho convexo. Então, observando aqui, ó, esse seria o espelho côncavo e esse aqui seria o espelho convexo. Aqui é um exemplo de espelho côncavo, que é aquele espelho utilizado para se maquiar, e aqui um espelho convexo, que é aquele tipo de espelho que tem em lojas, né, utilizado para vigiar a loja, né? Qual é a diferença entre eles, então? Vê que na representação do objeto do espelho parece o mesmo. E de fato a gente pode até dizer que é. A questão é, qual é a parte que está espelhada? É a parte de dentro ou a parte de fora? Se for a parte de dentro, a parte interna, então nós temos um espelho côncavo, como a gente pode ver aqui, ó. O raio de luz atinge a parte de dentro e retorna. Esse é então um espelho côncavo. Agora, se a luz atinge a parte de fora, se a parte de fora for a parte espelhada, nós temos então um espelho convexo. Então, a parte interna é espelhada, o espelho é côncavo. A parte externa é espelhada, o espelho será convexo. Esta é a diferença entre eles. Aí, dentro do estudo desses espelhos, nós temos alguns elementos que precisam ser especificados para a gente entender na hora de desenhar a imagem e também na hora de fazer alguns cálculos. Então, aqui nós temos, primeiramente, vamos dizer que são duas esferas, né? Porque esses espelhos vêm de esfera, só que a gente não usa a esfera como um todo. A gente vai usar uma parte. Então, vamos tirar uma parte da esfera e deixar somente aquilo que a gente quer. Então, aqui a gente tem o espelho côncavo. Eu deixei aqui essa linha tracejada só para a gente relembrar de que ele veio de uma esfera, né? Mas essa parte aqui não é obrigatória, do mesmo jeito aqui do outro lado. A gente observa que a representação desses espelhos é praticamente a mesma. A questão é, qual é o lado que a gente vai trabalhar com eles? É o lado de dentro? Se for esse, o espelho é côncavo. É o lado de fora? Se for esse, o espelho é convexo. O primeiro elemento que a gente precisa entender na hora de estudar os espelhos esféricos é o eixo principal. O eixo principal é uma linha que corta exatamente o meio desse espelho, certo? Essa linha a gente dá o nome de eixo principal, tanto para o espelho côncavo como para o convexo, certo? Aqui eu vou colocar alguns objetos só para a gente entender realmente qual é a parte que a gente está trabalhando. Se eu coloquei esse objeto aqui é porque eu vou estar trabalhando com a parte interna, né? Aqui ele vai refletir na parte de dentro. E esse daqui está refletindo justamente na parte de fora, só para a gente deixar claro que este é côncavo e este é convexo. Agora, se a gente já sabe qual é o eixo principal, que é essa linha aqui, ó, que está cortando exatamente ao meio dos espelhos, eu preciso saber então quem é o vértice do espelho. E é muito simples, o vértice vai ser o ponto que cruza exatamente a linha e o espelho ao mesmo tempo. Para esse espelho é esse daqui, ó. Então aí é o ponto V, que a gente chama de vértice. Ele divide o espelho na metade. Ele está bem no centro do espelho, seja ele côncavo ou convexo. O V representa o vértice. Outro ponto muito importante é um ponto que nos lembra a origem desse espelho, né? Esse espelho se origina de uma circunferência de uma esfera, vamos dizer assim também. Toda esfera, obviamente, tem um centro. Então a gente precisa saber qual é o centro. O centro, como o nome diz, se localiza bem no centro, né? Então nós temos também esse ponto C, que é o centro da curvatura do espelho, seja ele plano ou convexo. E por fim, tem um ponto muito importante. Vamos analisar um fato. Se um raio de luz sai do objeto de forma paralela ao eixo e atinge o espelho, ele vai voltar, ou seja, ele vai refletir passando por um ponto específico. Esse ponto que ele passa, a gente chama de F, que é justamente o foco do espelho. Então nós temos aí o vértice, o centro e o foco do espelho.
Para o espelho convexo é um pouquinho diferente, mas ele também existe. Vamos dizer que um raio parta aí de forma paralela, o que é que vai acontecer com ele? Ele vai refletir, só que ele não vai atravessar o espelho, né? Ele reflete para fora, não é isso? Só que se a gente prolongar esta linha para dentro, de forma imaginária, ele vai passar exatamente sobre o foco também. Então, aí está o nosso foco. E algo muito interessante que precisa ser considerado é que o foco ele é a metade do raio. O que é o raio de uma circunferência? É a distância do centro até a borda, não é isso? Então, se eu medir do C até o V, eu tenho o valor do raio. E a metade desse valor é justamente a distância de F até V, ou seja, a distância focal. Algo interessante a ser também colocado é o seguinte. Veja aqui que no espelho côncavo, o raio de luz que veio paralelo, ele converge. Ele atinge um ponto comum. Ele se junta nesse ponto. Se tivesse vários raios, todos eles passariam por aqui. Devido a isso, a gente disse que o espelho côncavo é convergente, porque os raios de luz tendem a atingir um ponto comum. Já o espelho convexo, a gente vê que o raio de luz ele se afasta. E vários raios de luz que atingissem esse espelho também se afastariam. Ao invés de chamar convergente, é o contrário. O convexo a gente chama ele de divergente. Vamos a um exemplo para a gente fixar bem o aprendizado sobre isso. Diz assim: um objeto é posto em frente a um espelho esférico, conforme a figura abaixo. A respeito disso, responda. Letra A. Esse espelho é côncavo ou convexo? Aí a gente observa. Se tivesse somente o espelho, a gente não teria como saber se é côncavo ou convexo sem falar de outra informação, porque deve depender de onde está espelhado. Está espelhado na parte de dentro, ele é côncavo. Ou está espelhado na parte de fora, ele seria convexo. Mas qual é a informação que a questão dá aí? Ele diz que o objeto é posto em frente ao espelho, né? Se esse objeto está em frente, ele está em frente à parte de dentro ou à parte de fora? Obviamente, a parte de dentro. Então, esse espelho ele é côncavo, por esse motivo aí, porque o objeto está em frente à curvatura interna do espelho, a parte de dentro. Letra B. Esse espelho é convergente ou divergente? E aí? É simples. Todo espelho côncavo, obrigatoriamente, ele é convergente. Se fosse convexo, ele seria divergente, certo? Então lembra aí, todo côncavo é convergente e todo convexo é divergente. Nesse caso, então, a resposta é convergente. Letra C. Sabendo que o raio da curvatura é de 30 centímetros, localize os elementos C, que é o centro, V, que é o vértice, e F, que é o foco. Vamos começar com o mais fácil de todos, né? Pelo vértice. Por que é mais fácil? Porque o vértice vai estar dividindo o espelho ao meio e ele vai estar justamente no local onde o eixo e o espelho se cruzam, que é esse pontinho aqui. Então esse é o mais fácil de localizar, porque ele sempre está nessa posição. Já localizamos. E o centro? O centro também é fácil de localizar, ele tem que estar exatamente no centro da curvatura. Só que nesse caso daqui, não tem a continuação aqui da esfera para a gente se basear onde é o centro. Aí eu faço o quê? Observo qual foi o raio que foi dado aqui. Nesse caso é 30 centímetros. Se fosse no caderno, não dava para medir, obviamente. Porque aqui são 30 centímetros, é muita coisa, né? Mas eu pego aqui a partir do vértice e meço até para cá 30 centímetros. Depois que eu medir, eu marco aqui a parte onde chegou os 30 centímetros e obtenho aí o centro da curvatura. Simples assim, certo? E por fim nós queremos saber onde é o foco. Aí como a gente viu antes, o foco está na metade dos 30 centímetros. Qual é a metade de 30? 15. Ele vai estar sempre entre C e V, justamente na metade do caminho. Então você marca aí onde está 15 centímetros e acha aí o nosso foco.